estabilização volêmica que eu falei para vocês até agora. Então, como que a gente deve realizar nesses pacientes com trauma, tá? Ela é sempre requerida no paciente, já que o hemoperitônio é uma sequela comum. É o que todo mundo tem maior medo. E é a complicação mais comum, né? Porque, assim, em cão e gato, lesar uma víscera, um estômago, um intestino, isso só se for só os traumas penetrantes, né? Só as contusões abertas, o traumatismo aberto penetrante, para causar esse tipo de situação. E muito provavelmente, se causa esse tipo de situação, lesou algum vaso ou algum órgão parenquimatoso, né? Então, ele é a complicação mais comum, tá? Então, a volemia tem que ser resgatada. Entretanto, a gente tem que fazer um resgate para quê? Porque a pressão venosa central aumente em torno de 25%, sem aumentar a pressão arterial sistólica acima de 90 milímetros de mercúrio, ou a pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio. Por que isso? Para não correr o risco desse animal que já parou de sangrar, que teve um coágulo ali, que fez uma restrição no local, volte a ter o sangramento, né? Então, ele volte ao ressangramento. Então, isso é extremamente importante. Mas isso é importante, então, para a gente fazer o resgate volêmico, sim, porém, para deixar o animal no limite ali, mínimo, que vai conseguir fazer a perfusão adequada, tá? Isso não quer dizer para a gente que não deve ser feito o resgate volêmico, né? Ele tem que ser feito. O paciente chega com déficit de volemia, ele tem que ser reposto. Entretanto, com critério. Tá? Então, como que a gente pode fazer essa reposição? A gente fala que são estratégia, que é uma estratégia restritiva de volemia. É repor apenas o suficiente para ele ter uma perfusão adequada, tá? Para evitar o sangramento de novo e também evitar hemodiluição, já que esse paciente muitas vezes vem perdendo sangue, né? Ou perdeu o sangue. Então, a gente pode fazer bolos de cristalóides isotônicos, solução salina hipertônica e sangue ou derivados. Então, vamos lá. Se for bolos de cristalóides, a gente pode fazer no cão 20 ml por quilo, um bolo de 20 ml por quilo em 15 minutos, no máximo de 90 ml por quilo. Então, geralmente a gente usa na rotina fazer 3 bolos, né? Resgate em 3 bolos. Para gatos, 10 ml por quilo em 15 minutos, até o máximo de 40 a 50 ml por quilo. Também a gente faz o resgate no máximo 3 vezes e vai fazendo a monitoração nesse intervalo, tá? Também a gente pode fazer uma reposição de baixo volume, que são com os cristalóides hipertônicos, com a solução salina hipertônica a 7,5%. 2 a 4 ml por quilo. Por quê? Com essa solução a gente tem um resgate rápido, né, de uma forma rápida aí da pressão arterial, da pressão venosa central, só que com mínimo de hemodiluição, porque a gente não utiliza grandes volumes de líquido, né, de fluido. E a gente pode fazer a transfusão sanguínea ou dos hemoderivados. A vantagem dessa terapia é que, além de repor a volemia, vai repor o retorno ao transporte de oxigênio, né, por conta das hemácias. Então, o paciente vai começar a ter essa resposta, assim, muito melhor. Tem a desvantagem, porque muitas vezes tem o problema da reação transfusional, que ali na hora da emergência a gente não vai fazer teste de compatibilidade. Então, tem o problema de reação à transfusão, tá? No mesmo momento onde estão sendo realizadas todas essas manobras de resgate da volemia, né, com sangue, com cristalóide, com a hipertônica, também pode ser feito nesse momento uma bandagem compressiva abdominal. Como que essa bandagem ela é feita? A gente faz uma bandagem envolvendo desde os membros anteriores, né, até a região do diafragma, tá? Uma bandagem de uma forma compressiva mesmo, né? O máximo que a gente pode deixar é em torno de 2 horas essa bandagem, para evitar correr risco de isquemia nos órgãos abdominais, principalmente o rim, tá? Embora essas bandagens tenham alta de pressões intraabdominais, elas chegam realmente a fazer uma grande pressão ali no abdômen,
é improvável que uma hemorragia arterial possa ser interrompida com essa técnica, né? Então, a gente faz na tentativa ali no momento dos resgates para ver se tem um benefício a mais para o paciente no resgate e no aumento da pressão, tá? Então, a gente chama isso de contrapressão abdominal, vai desde os membros pélvicos até o diafragma, deixar no máximo 2 horas. Monitorar a respiração, para ver se não está comprometendo muito a parte ventilatória por causa da compressão. Monitorar a pressão sistólica, para ver se está tendo algum resultado juntamente com o resgate volêmico. E se a pressão arterial sistólica não subiu, pelo menos normalizar, a gente retira, porque aí a ultrassonografia e o lavado peritoneal diagnóstico são mais importantes. E aqui é um exemplo, né, essa cachorrinha, ó. Então, foi feita toda essa bandagem compressiva, pode envolver os 2 membros juntos, então a gente fala que é uma cauda de sereia até a região do tórax, né, mantendo sob pressão mesmo, então tem que ressaltar isso, é extremamente importante, a tensão. Pode ser feito também envolvendo cada membro posterior, depois juntamente dando sequência ao abdômen com uma atadura, essa aqui é uma faixa compressiva, elástica, também pode ser utilizada, porque ela já faz a própria compressão elástica. Pode ser feita nos animais menores, principalmente nos gatos, com uma compressa, com um pano que tiver envolvendo o abdômen do animal, utilizando o manguito, né, junto com o manômetro de pressão, esses manguitos que a gente usa, os maiores para uso humano. A pressão aqui é que a gente estabelece de 20 milímetros de mercúrio, então envolve, coloca o manguito aqui ao redor do abdômen e aumenta e deixa essa pressão por volta de 20 milímetros de mercúrio, então a gente consegue fazer uma boa compressão nos animais pequenos e nos gatos, tá? Então vamos falar um pouquinho agora mais direcionado ao trauma abdominal fechado, né? Então, a gente já viu que a gente tem conduta de tratamento não cirúrgico, conservador, e do tratamento cirúrgico. Então, vamos falar um pouquinho das indicações de cada né? Um pouquinho das indicações e como realizar cada um desses tratamentos.